Olá! Estamos para uma nova série sobre vivências, que são experiências, situações que aconteceram na minha vida, que me servem tanto de testemunho quanto de aprendizado e de conhecimento para compartilhar, né? Quanto com pessoas que fazem Teta Healing ou fazem constelação familiar, que são necessários alguns conhecimentos, né? Hoje eu vou fazer sobre como eu descobri a cura e a doença do meu pai. Que isso aconteceu de uma forma tão grandiosa que até hoje a gente fica assim, nossa, espantado. Como que existe algo superior tão grande que cuida da nossa vida. E muitas vezes a gente não consegue compreender tudo, né? Aconteceu um dia, eu acordei, se eu não me engano foi outubro do ano passado, eu acordei e senti a presença de algo diferente no meu quarto. Aí, né, seria uma visão que eu tive, vamos dizer assim, após acordar. E eu perguntei o que era aquilo, né? Aquilo que eu estava vendo, que eu estava sentindo, que tinha algo diferente ali. E aí eu simplesmente ouvi, eu tenho um recado para você. E foi então que eu aceitei, né? Receber o recado, né? Vamos ver o que tá acontecendo. E aí eu tive uma visão minha em cima de um túmulo, chorando desesperadamente. Aí eu perguntei quem estava, né, dentro, né, desse caixão, o que estava acontecendo. Aí eu tive a resposta, é seu pai. Aí eu fiquei desesperada, eu falei assim, mas ele morreu do quê? Aí veio a resposta, ele está sofrendo um ataque espiritual. E eu fiquei tão abismada com tudo aquilo, né, com essa visão sobrenatural que eu tive, que eu agradeci ao receber a mensagem, né? Eu até falei, meu pai não, isso não vai acontecer com meu pai, eu vou fazer alguma coisa, Deus vai me dar algum sinal de cura. Como eu sei, né, que a minha família tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, eu acabei ligando pro meu irmão, que é filho do meu pai, da minha mãe, né? E eu acabei falando com ele que eu tive um sonho, né? Uma coisa estranha, que meu pai não estava numa situação de saúde, ele estava numa situação de perigo. E meu irmão, em seguida, virou e respondeu: eu também tive um sonho ruim com meu pai. E aí eu fiquei assustada, né? Porque eu falei assim, ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu e meu irmão, eu tive uma visão, meu irmão teve um sonho, que alguma coisa ruim estava acontecendo com o nosso pai, que a gente não tinha noção do que estava acontecendo. Aí eu até falei, então vamos. Porque eu morava numa cidade, meu irmão mora em outra e meu pai morava numa outra. Então a gente morava em 3 cidades diferentes. Então eu falei, então eu vou ligar pro meu pai, vou mandar ele vir até a minha cidade para que eu conseguisse fazer uma oração, fazer um exame, fazer algo para curar, para ver o que estava acontecendo. Se fosse realmente como a minha visão disse, que era um ataque da espiritual, que a gente tinha que resolver aquela situação. Porque até então eu não tinha noção do que estava acontecendo. Aí a gente, por conta do trabalho do meu pai, ele acabou não conseguindo se deslocar imediatamente. E demorou um tempo até ele chegar. Ele chegou no feriado, né, na minha casa.
E aí eu falei pra ele que eu tive um sonho, não falei sobre o quê, né? Porque a gente nunca consegue falar coisas assim, sonhei que você tava no caixão. Tipo, é horrível pensar e falar que eu tive uma visão sobre coisas assim. E então eu falei, olha, eu vou ter que olhar, eu fiz um teta healing, falei, olha, eu tenho que ver o que tá acontecendo no seu corpo. E sempre que eu fazia teta healing e meditação, eu ouvia o corpo dele responder que tinha algo podre dentro do corpo dele. E eu não conseguia localizar em nenhum órgão, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, justamente por ser meu pai, né? O que estava acontecendo com o meu pai, para que ele chegasse a essa situação. E pelo lado emocional, lado afetivo e tudo mais, isso realmente atrapalhou muito. Então, assim, eu fiz o que eu pude fazer do ponto de vista espiritual naquele momento. Aí eu entrei no ponto de vista médico, né? Que eu falei assim, então a gente vai procurar algum médico, alguma outra pessoa que consiga elucidar o que está havendo. Neste momento, eu procurei um médico que eu conhecia, que eu achava muito bom. Graças a Deus estava, né, de plantão naquele dia. E encaminhei meu pai, procurei, falei, olha, inventei um monte de doença, né, pra ver se ele me dava uma imagem tridimensional, um ultrassom, ressonância, alguma coisa. Ele realmente pediu, a gente fez exame de sangue, ele pediu uma ressonância magnética. E meu pai não quis fazer, que foi horrível, porque eu cheguei a chorar, eu falava, pai, você tem que ver, porque eu sonhei, eu não falei que eu tive uma visão, né, assim, porque tem pessoas que não acreditam nisso. Aí eu falava que eu tinha sonhado, que ia acontecer uma coisa muito ruim com ele, e que Deus estava avisando através de mim que ele tinha que cuidar da saúde dele. Tinha alguma coisa acontecendo, só que meu pai tinha compromisso em uma outra cidade e acabou indo embora, né? E eu entreguei para Deus, eu falei, olha, é seu destino, é sua vida. Você tem que saber que Deus avisa a gente através de qualquer situação. E, enfim, passou uns 3 meses depois. Como eu já tinha entregado para Deus, eu falei, olha, Deus, ele não quis receber nem cura, nem diagnóstico, não acreditou que era real, né? Porque não sentia nada. Então, 3 meses depois, nas férias, a gente estava na mesma cidade do meu irmão, na mesma casa. E aí eu fui numa farmacêutica que eu amo muito, que ela faz florais, homeopatia. E eu levei meu pai. E quando a gente estava no mesmo local, ele perguntou para uma atendente se lá fazer exame de urina. E eu virei e achei estranho ele perguntar uma coisa dessa. Porque meu pai morre de medo de médico, né? Aí eu virei e perguntei o motivo. Ele tinha falado que o xixi dele tava escuro e outras coisas também estavam, não quero supor, né? Diferentes. Mas aí eu fiz um exame e falei, olha, tem uma coisa muito estranha aqui, eu vou te levar pro médico novamente pra gente pedir um exame de imagem, que era o que eu não conseguia acessar, porque por mais que eu fazia teta healing e tudo mais, eu não conseguia, tanto por conta do emocional, porque é seu pai. É uma coisa assim, você sabe que tem uma coisa acontecendo e você não quer ver, né? Então, eu comecei a levar ele pro médico, eu fiquei 5 horas no hospital da outra cidade, né? Do meu irmão, no caso. E eu falei pra médico todos os sintomas que ele tava sentindo, que era totalmente diferente dos sintomas que ele tinha antes, né? No caso, quando eu tive essa visão. E aí eu perguntei pra ela se podia fazer qualquer exame de imagem, porque tava acontecendo alguma coisa. Eu não sabia exatamente
o que era. Eu sabia que era na região da barriga, que era onde eu estava vendo acontecer alguma coisa, mas eu não conseguia localizar o que era. Fiquei umas 5 horas dentro do hospital. Não sei se você tem pai, homem da família, mas homem para fazer exame é uma tristeza. E aí a gente não quis esperar em jejum para fazer, no caso foi tomografia que ela pediu, tomografia com contraste, a gente fez sem contraste. Hora que passaram 5 horas, né, substituindo os médicos, aí veio um outro médico, que seria o médico radiologista plantonista naquele momento. Ele já veio com uma cara assustada, eu lembro bem que eu tinha saído do local onde meu pai estava tomando soro pra ir no banheiro, e agora que eu voltei, ele já tava ali perguntando, conversando com meu pai. Aí ele me chamou pra conversar particular e ele já jogou uma bomba, assim. Seu pai está com câncer. E ele falou isso, na verdade, eu não acho que foi uma atitude correta, mas eu acho que ele fez para que a gente fizesse o mais rápido possível o tratamento. Que ele tinha analisado, mesmo com o exame sem contraste, enviado para um professor e para pessoas que faziam cirurgia. Naquele momento, eu senti que o meu chão caiu. E eu não tinha onde segurar, eu comecei a chorar, comecei a negar, né? Que sempre o primeiro estágio é negação. Então eu falei, não é possível, como que meu pai tá com câncer? Aí ele fez, me levou pra uma sala, tentou me acalmar, falou, olha, você tem que analisar certo as coisas, que agora você tem que cuidar. Você tem algum irmão? Aí eu falei, tenho um irmão. Eu acabei chamando, né, o meu irmão, porque tava só eu e meu pai dentro do hospital, né, para que ele viesse nos buscar. Enquanto isso, eu comecei a tratar de toda a papelada para fazer mais exames, para ser encaminhada, né, à oncologia. Eu já tava desesperada, porque veio tudo assim, muito rápido, por mais que eu já tinha essa situação dessa visão, né, tão misteriosa assim, de que realmente tinha alguma coisa ruim acontecendo na vida dele. E eu não contei nada pro meu pai naquele momento porque eu não conseguia falar. Eu só conseguia chorar e eu tentei não chorar na frente dele, mas enfim, né? Aí eu trouxe meu irmão, meu pai pra casa, contei pra toda a família o que estava acontecendo, né? E isso foi no sábado. No domingo a gente ia fazer um novo exame, acabamos não tendo nenhum lugar, né, para repetir o exame, dessa vez em jejum, né, com contraste. A gente teve que esperar até segunda. E foi uma coisa muito assim, sofrida, dolorida. Eu passei as minhas férias inteiras só cuidando, vendo o que podia fazer, analisando. Foi constatado que a gente não tinha que caminhar para onco, mas sim para urologista. A gente acabou procurando, né, formas de curar. Eu levei, inclusive, para minha professora de Teta Healing, que ela faz um grupo de oração, de Teta Healing, de meditação. Aí tinham 6 Teta Healers lá naquele dia. Foi maravilhoso, foi uma pessoa, né, que começou a fazer meditação em cima do meu pai. Falou, olha, vai dar tudo certo, a sua cirurgia vai dar bem. A gente vai conseguir extrair, né, porque ele tava com um tumor renal em um rim apenas. E tirando aquele rim já ia limpar e melhorar muito a energia dele. E aí eu fiz uma oração antes da cirurgia, né, um Teta Healing pra ele, pedindo para Deus para me mostrar se ele ia conseguir sobreviver, se eu podia fazer alguma coisa, né, em torno disso. E realmente apareceu que eu podia sim liberar e curar ele para que a cirurgia desse certo. E realmente deu tudo certo. Então eu só quero mostrar o quanto que é forte, o quanto que é maravilhoso
você ter contato espiritual para você receber, sabe? Sempre estar aberto para receber as situações. Então, assim, mais tarde eu descobri que meu irmão teve o mesmo sonho que eu tive na visão. Então, assim, é uma coisa muito forte, isso trabalha muito todos nós. Então, era isso que eu queria dizer. E que agora meu pai, graças a Deus, tá bem. Ele melhorou 100% da cirurgia. Já faz uns 3, 4 meses.